É todo nosso. Arthur, queria falar um pouquinho justamente sobre essa situação, né, envolvendo Tokstok, o fundo Vinci Logística, justamente aí por essa ação de despejo. A Tokstok não teria pago ali seu aluguel. A gente tem visto, inclusive, que não é a primeira varejista que faz isso. Recentemente a gente falou sobre Americanas, que acabou não pagando também seus aluguéis, impactando os fundos imobiliários aos quais tem contrato. Queria saber qual o impacto que isso poderia trazer para o fundo. O risco de inadimplência é um dos principais riscos aí que o cotista tem que avaliar ao escolher um fundo imobiliário. Como que você está vendo essa situação que está sendo bastante comum, digamos assim, nesse comecinho de ano, Arthur? Pois é, que ano, né? Começa com Americanas e agora a gente está vendo que outras varejistas também estão lá com suas dificuldades de caixa e dificuldades de honrar seus pagamentos. Daqui a pouco eu comento um pouco Americanas e outros fundos, né? Vamos separar as coisas. Em relação ao Vinci Logística, a inquilina não pagou pela primeira vez o aluguel e a gestora já agiu rapidamente entrando com uma ação de despejo. Esse contrato ele tem uma garantia, que é uma carta de fiança que cobre 12 meses de locação. Então, o fato relevante ele não traz ainda nada sobre impactos no rendimento, possivelmente porque a gestão ainda não deve saber dizer, né, que se vai haver impacto ou se não vai haver impacto, porque num primeiro momento, entrando com a ação de despejo, o inquilino tem 15 dias para fazer o pagamento e se ele honrar o pagamento, a ação inclusive perde a razão de ser, ela cai por terra. Então não haveria impacto se isso acontecesse. Se ele não pagar e a ação de despejo for seguir, então quanto tempo vai levar essa ação de despejo? Quando que o seguro fiança é acionado? Então ainda não se sabe se vai haver um impacto na distribuição de rendimento. Se tiver, aí sim já está indicado, é 14% das receitas do fundo, é bastante coisa, mas o fundo tem os outros galpões, os outros inquilinos, e aí vamos pensar lá no pior cenário, que é o inquilino realmente não pagar, ter que ser despejado. O imóvel fica vazio por um tempo até que outros, ou um ou vários outros inquilinos, não é porque esses galpões são modulares, voltem a ocupar e o fundo volte a ter receita. E aí é importante o investidor, então, pensar sempre nisso antes de investir, que é, quando eu compro um fundo imobiliário, eu estou comprando aquele patrimônio, estou comprando aqueles ativos. Eu não estou comprando o rendimento, eu não estou comprando o inquilino, eu não estou comprando o contrato de locação. O que é meu como cotista é o imóvel. Então a gente tem que olhar para o patrimônio. O imóvel é bom, é bem localizado, e nesse caso a gente está falando de um imóvel recente, moderno e em Extrema, né, na Minas Gerais, bem na divisa com o estado de São Paulo, que é uma região que está muito aquecida, a vacância praticamente zero, ou seja, não tem imóveis vagos lá, e muita gente querendo ir para lá, porque tem um detalhe importante que é um incentivo fiscal que é bastante vantajoso para as empresas que se estabelecem lá. Então é um problema, é ruim ver isso acontecer, mas é da vida do investidor imobiliário, né? Inquilinos vão e vêm, e aí a questão é saber quanto tempo, se tiver um impacto nos rendimentos, por quanto tempo, porque tem a cobertura da carta de fiança, e depois quanto tempo demora para alocar novamente esse imóvel.